Se tem uma coisa que todo mundo me pergunta é o seguinte: em qual sentido que eu devo afiar? Assim ou assim? E aí, não existe uma resposta prática para isso. Tá? Eu poderia falar a famosa resposta que serve para tudo, que é depende, mas eu decidi gravar esse vídeo justamente para mostrar para vocês a melhor forma e as boas práticas para você afiar em diferentes sentidos. Então vem comigo. Então, galera, vou mostrar para vocês, isso aqui é uma Cruzeiro Facas com cabo feito pela gente mesmo. Aqui, ó, eu coloquei esse cabo rei da cutelaria, lâmina Cruzeiro Facas. O que é importante entender antes de qualquer coisa? Porque muitas pessoas perguntam no sentido, mas elas estão cometendo outros erros. Então, o principal erro, segurar, apoiar a mão do relógio aqui, ó. Então, o que é importante? A mão do relógio, a mão esquerda, ela só vem aqui, ó, aqui dentro. Então, entenda isso. Se você apoiar os dedos espalhados aqui na pedra, existe algo perigoso que costuma acontecer. Você, ó, perigoso tanto para você quanto para as outras, para estragar a faca. Enfim. Mas, ó, você pressionar aqui com qualquer ideia. Fazer pressão igualmente aqui, ó, no espaço da pedra. E essa minha mão, repare que ela tá indo e voltando. Ela não tá só indo, nem só voltando. Então, o que manda de pressão é na minha mão do relógio, na minha mão esquerda se eu for destro. E aí posso trocar se eu for canhoto. A resposta de qual sentido afiar, ela tem que vir com outras perguntas. Que é justamente, você já sabe fazer com a mão bem leve esse movimento? Com a mão bem leve, ó. Com a mão bem leve, se fazer esse movimento. Se não souber, não adianta o sentido que você está fazendo. Você já sabe principalmente manter o ângulo aqui, ó, de um dedo aqui, ó, tá vendo? Entre um dedo aqui, você, tá vendo? Manter esse ângulo, já sabe. Então não adianta pensar no sentido. E aí, vamos lá pro mais... Ó, aqui já até subiu rebarba. Muito por conta da geometria dessa faca, que tem uma espessura bacana. Mas vamos lá. Então, se eu fizer dessa maneira, o que eu não posso? Ó, apoiando aqui o dedo. O que eu não posso? Eu não posso errar o ângulo e trazer a faca. Se eu errar o ângulo e empurrar a faca, é menos pior do que se eu trouxer o caso aqui. Ó. Então, ó, tô aqui afiando. Se eu errar, se eu botar força aqui nessa mão, na mão direita, e errar o ângulo, eu estrago o trabalho que eu tô fazendo. E é por isso que muita gente pede para os iniciantes, e aí eu faço isso nos cursos, para eles fazerem força empurrando, porque é mais prático para ensinar. Mas para afiação, se eu estiver indo ou voltando, nada muda, desde que o ângulo seja o mesmo, desde que eu esteja mantendo o mesmo ângulo. Então, para afiação, nada muda a força que eu estou fazendo, mas o ideal é que eu faça força, não como se eu estivesse cortando a pedra, mas afagando a pedra, por uma questão de segurança e de manutenção de um bom trabalho. Mas qual que é a ideia? A força e a pressão, ela só vem na hora do desbaste, certo? Ou seja, quando eu estou mexendo em geometria, ó, aqui já dá pra ver o fio. Quando eu estou mexendo em geometria da faca e especialmente da mão que mantém, e é uma pressão suficiente para eu manter a faca em contato com a pedra. Nunca é uma força maior do que isso. Dedos unidos e na largura. Como fazer isso do outro lado? Então repare, do outro lado, a minha sugestão para a maioria das pessoas é fazer a postura do joinha, certo? Mas, no caso aqui, existem pessoas que gostam de usar essa posição espelhada, ou seja, na outra mão. Dá para fazer? Dá. Funciona. Mas o que eu recomendo? Começa com a mão dominante, com a mão que você escreve, com a mão que você tem mais destreza e mais habilidade. E aí aqui o negócio muda um pouco de figura. Ao invés de eu empurrar, porque aí quando eu empurro é como se eu estivesse cortando, eu faço força puxando, mas olhando a perspectiva da faca. É como se eu estivesse afagando o fio, não estou cortando. Então eu faço um pouco mais de pressão para cá, ó, puxando no meu sentido, quando a lâmina da faca, quando o fio da faca está voltado, está apontando para lá. Então, ó, aqui eu sigo, tá? Ó, reparem que meu dedo está nessa partezinha aqui da faca. E que é a mesma coisa, minha mão do relógio, ela tá, veja que importante que é. Aqui tem um macete, uma diquinha legal, eu consigo fazer este movimento aqui para manter o fio, ó. Aqui o ângulo, aqui é um angulador perfeito, e aqui eu consigo segurar dessa maneira para justamente conseguir manter o fio em contato, o ângulo certinho aqui da faca.
E aí aqui, ó, sempre fazendo uma análise visual e análise tocando aqui, ó, para sentir cadê a rebarba. Dá para eu segurar também dessa maneira e continuar, que eu sinto bastante rebarba. Lembrando que quando eu desgasto este lado, a rebarba vem para este lado. No tutorial básico eu mostro bastante isso, friso bastante isso, que a rebarba tá legal. E aqui eu vou só fazer algumas passadas para poder aprumar essa rebarba, que é algo bem importante. Ó. E aí essas passadas, sim, tem que ser, elas tem que não, mas elas é melhor que elas sejam feitas, que você faça, que você passe como se estivesse afagando, ou seja, fazendo o movimento do stropping. Ou seja, aqui ó, passando manteiga no pão. Nunca cortando a pedra, sempre ó, nesse sentido. Aí tirei. É bom que eu remova a rebarba em todas as etapas, mas aqui, qual que é a ideia? A gente vai amolecer a rebarba como se ela fosse um clipe de papel. Você, quando quebrava um clipe na época da escola, você justamente jogava ele de um lado para o outro, de um lado para o outro. E aqui, ó, a mão, ela ganha um pouco de leveza quando eu vou para uma pedra mais fina. E aí, isso também tem a ver, porque às vezes se a pedra é fina e não é muito densa, se eu colocar um pouquinho de força e errar na quina aqui, o que acontece? Eu estrago. Vou até mostrar algo para vocês aqui, sacrificar um pouco do meu canivete. Ó. Se eu passar, o canivete vem na quina aqui, ó, eu passei só para mostrar, que é pedaço de pedra. Lasquei, ó que impressionante, lasquei um pedaço da pedra. Então, nas pedras mais finas, deixa eu até dar um retoque aqui no canivete que é importante. Nas pedras mais finas, tome muito cuidado com fazer o movimento de como se você estivesse cortando a pedra, porque aí você pode de fato cortar a pedra, certo? Principalmente nessa King 1000, que é uma pedra comum, bem popular, a galera costuma tê-la bastante. Então, ó, aqui, ó, outro lado, aqui de boa, vem pra cá, tá? Faço alternado só pra, como se fosse um movimento de strop. E aqui, de boa, ele deu uma melhorada. Não ficou perfeito, mas deu uma melhorada. Então aqui, muito cuidado com força excessiva. Aqui é sempre uma pressão, até porque a ideia dessa etapa aqui é o quê? Não é o desgaste material, mas é trabalhar superfície. Tá? É trabalhar bem a superfície da pedra. E na pedra mais fina ainda, qual que é a ideia também? A ideia com a pedra mais fina é nós polirmos. É a gente polir. Então a rebarba que vem aqui desse lado, ela é uma rebarba muito mais fininha, que você sente muito mais delicada, bem mais delicada, que estou aprumando. E aí se a gente for pegar a pedra 3000, que legal. A pedra 3000 é um pouquinho maior, então tem que usar esse suporte. Inclusive, muita gente pergunta desse suporte. A diferença do Naniwa é que ele tem esse degrauzinho menor, então você consegue usar a pedra até o final. Existe um outro suporte, que é o suporte... Ele é fabricado na China, que ó, o degrau dele é mais alto, tá dando pra ver aí. Ó. Então o Naniwa você consegue usar até o finalzinho da pedra mesmo. Isso é muito bom. E aí na pedra 3000 não se faz quase nenhuma pressão. Deixa eu dar uma limpada. Dá para limpar também com uma pedra de Nagura, mas aqui é só para mostrar ó, o polimento e o nível e muito do que essa faca é capaz, sabe? Ó, aqui também deve-se tomar cuidado para não cortar a pedra. E a mão é bem leve, é só para manter o contato da pedra da faca, desculpa, com a pedra. E aí, assim, aqui não existe nada de pressão, porque não acontece desgaste nenhum. O que acontece aqui, o que há de importante é simplesmente o polimento, tá? E é uma pedra que, como eu já falei em outro vídeo, eu uso pouco. Vou pegar o strop, um papel para limpar a mão. E aí aqui o strop, a ideia do strop é mais remover qualquer micro rebarba, então você vai ver como o fio ele fica polido depois de uma pedra 3000. Mas aí qual que é o ideal? Aqui no strop a gente tem um sentido que a gente sempre tem que passar e a ideia do strop é invariavelmente a remoção de rebarba e com o composto é o polimento. Mas aqui ó, só para mostrar para vocês como essa, ó, só de encostar. Ainda dá muitas vezes para sentir uma micro rebarba.
que aí você vem e tira. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. É isso, tamo junto, é só o começo, fiquem com Deus.